Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando, sejam bem-vindos. Hoje é dia de nós conversarmos um pouquinho sobre as muitas e excelentes leituras que eu fiz no mês de julho de 2021. Julho foi o mês em que eu tive férias, sou professora, então eu tenho as férias escolares. E eu aproveitei para ler muito, assistir várias séries, assistir muitos filmes, que é uma coisa que eu não costumo fazer normalmente. Também aproveitei para ver um pouco das Olimpíadas. As Olimpíadas não era algo que eu estava esperando assistir, mas me deram uma dose de adrenalina que eu estava precisando. Foram muito emocionantes, especialmente algumas provas, alguns esportes, né? Antes de começar, só lembrando, se você quiser adquirir qualquer um dos livros que eu mencionar aqui no vídeo, por favor, utilize meu link que fica aí no box de descrição. É um link para a Amazon. E, na verdade, esse link serve para você comprar qualquer produto na Amazon, seja livro, seja qualquer outra coisa, tá? Eu agradeço muito quem puder utilizar o link e queria agradecer quem está utilizando o link. Eu sei que tem bastante gente que tem usado o link para comprar algumas coisas. Muito obrigada, faz toda a diferença para mim, que sou uma produtora de conteúdo independente. Procuro trazer sempre um conteúdo de qualidade para vocês, com frequência. Inclusive, hoje tá um dia super chuvoso. Olha só, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá chuvoso, tá nublado, tá friozinho. E eu queria estar deitada, lendo, dormindo. Mas eu tô aqui gravando para vocês. Então, muito obrigada a vocês que apoiam o meu trabalho. Já aproveito e peço para vocês deixarem um joinha, que também ajuda muito. E um comentário aí embaixo, que eu adoro conversar com vocês, tá bom? Mas vamos logo às leituras, porque tem bastante. E eu acho que se eu tiver que dizer um mês desse ano em que as leituras foram muito boas, foi o mês de julho. Começando pelo livro Alexandre o Grande, de Thomas R. Martin e Christopher W. Blackwell, pela editora Zahar, tradução de Maria Luísa X de A. Borges. Ambos os autores são professores no departamento de letras clássicas, cada um em uma universidade, o Thomas Martin numa universidade em Massachusetts e o Christopher Blackwell numa universidade na Carolina do Sul. Aqui o rostinho dos dois autores. E trata-se de uma biografia do imperador dos Macedônios, Alexandre o Grande, também conhecido como Alexandre Magno. E assim, eu não sei avaliar muito bem, com muita profundidade, a confiabilidade das informações que estão aqui contidas. Simplesmente porque eu não sou uma especialista no tema. Mas me pareceu uma biografia muito bem feita em termos históricos, porque os autores citam várias fontes diferentes, fontes clássicas, inclusive bem próximas do período do Alexandre o Grande. E eles têm o cuidado de dizer quando existe alguma divergência entre as fontes. Isso é um bom sinal. E no final do livro, os dois autores expõem a visão que eles têm do personagem Alexandre o Grande, porque é um personagem super complexo e a visão que eles colocam é muito ponderada. Então isso também achei que foi um ponto positivo, porque eles conseguem levar em conta as complexidades da personalidade do Alexandre e da época em que ele viveu. É um livro bem agradável de ler, descreve os principais eventos, os principais traços de personalidade do Alexandre e também dos personagens históricos que estão ao redor do Alexandre, a mãe dele, Olímpia, o pai dele, Felipe II, o tutor dele, que é Aristóteles, entre outros, e eles descrevem bem as estratégias militares que Alexandre o Grande usou, inclusive ele inovou em muitas delas, e foram basicamente o que destacaram Alexandre na história e o fizeram conquistar vastos territórios ali no período helenístico da história grega. E o que eu gostei é que foram relatos detalhados, mas não hiper detalhados, porque eu já fiquei com muito sono lendo algumas coisas de história militar. Não foi o caso do Alexandre o Grande. O livro é curto, tem 250 páginas e está dividido em capítulos e cada capítulo subdividido ainda. Então é muito fácil de você ler e de você ter que, se você precisar dar uma pausa, você para em um ponto ao longo das páginas. Olha só, vou mostrar para vocês. Aqui é o início de um capítulo com título e aí tem essa divisão, tá escrito até parágrafo. Parágrafo 1, parágrafo 2 aqui embaixo, então você vai parando se você precisar. E de vez em quando tem alguns boxes explicando ou eventos históricos ou sobre alguma fonte que eles estão usando. Essa aqui que eu abri é cirurgia no campo de batalha, então vai falar como é que os médicos atuavam nessa época para curar os guerreiros que foram feridos no campo de batalha.
E quanto à escrita, não é uma linguagem acadêmica, não é rebuscado, os autores são bem objetivos, o que tornou para mim a leitura fluida. Deu uma boa noção para mim da personalidade do Alexandre, embora um pouquinho romantizada às vezes, mas eu acho que essa é uma característica das próprias fontes e não necessariamente desses dois autores. E dá uma boa ideia também do contexto grego. Eu acho que os autores foram muito felizes em conseguir localizar o leitor na época. Eles conseguiram explicar de uma forma simples alguns aspectos que eram necessários para a gente entender a época do Alexandre mesmo. Foi uma leitura super agradável, eu recomendo muito para quem se interessa por esse período. Não é extremamente aprofundado, mas era exatamente o que eu estava procurando. Eu não queria uma biografia de 500 páginas, então uma de 250, com uma linguagem tranquila, com fontes confiáveis e que consegue explicar de uma forma clara, objetiva, fluida, era tudo o que eu precisava. Então foi uma leitura excelente, primeira leitura do mês de julho. E esse foi um livro que chegou para mim de parceria com a Companhia das Letras. Já faz um tempinho, acho que foi ano passado, e agora eu li, mas fica a dica para vocês porque é um livro muito bom. Segundo livro finalizado em julho foi Novos Combates pela História, Desafios e Ensino, organizado pelo Jaime Pinsky e pela Carla Bassanese Pinsky, pela editora Contexto. Apenas vejam o tanto de marcações que eu fiz. Adorei esse livro, Novos Combates pela História. Nesse livro, vários historiadores e historiadoras foram convidados para escrever sobre temas que estão muito em evidência na área de história, na historiografia, nas discussões que cercam a história, seja na academia, seja na sociedade de uma forma geral. Então é um compilado de artigos, são 9 artigos no total, artigos do Jaime Pinsky e da Carla Bassanese Pinsky, do Carlos Fico, da professora Maria Lígia Prado, do professor Marcos Napolitano, do Pedro Paulo Funari, do Bruno Leal, do Iclis Rodrigues, da Luana Jales e do Alex Degan. E cada um deles vai para um lado. Então, por exemplo, o Carlos Fico vai explicar sobre o ofício do historiador. A professora Maria Lígia vai falar sobre por que se deve ensinar e aprender história na escola. O professor Marcos Napolitano vai falar sobre negacionismo e revisionismo histórico no século XXI, que é um texto magnífico. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui para o canal falando sobre um livro chamado Negação, que trata de negacionismo histórico. Alguns grupos que negam acontecimentos que inquestionavelmente ocorreram. E nesse vídeo do livro Negação, eu menciono o professor Marcos Napolitano. Ele vem se tornando um especialista nessa área, embora a área de pesquisa dele primordial seja Brasil na época da ditadura militar. Ele tem se entranhado por essa questão dos negacionismos, dos revisionismos ideológicos. E eu assisti a uma aula dele sobre isso e foi incrível. Esse texto tem tudo a ver com a aula que eu assisti, então os dois foram muito complementares um ao outro e vale a pena. Se você é historiador ou se você se interessa por história, pela questão do negacionismo, procurem esse texto. Negacionismo e Revisionismo Histórico no século XXI, do Marcos Napolitano, que está nesse livro aqui, Novos Combates pela História. Além disso, o Funari fala sobre anacronismos e apropriações. Bruno Leal fala sobre fake news, do passado ao presente. É um texto muito bom também. Ele fala sobre como sempre existiram fake news para manipular politicamente uma população, etc. Mas como isso está muito disseminado e muito agressivo atualmente, por conta de internet, redes sociais, etc. O Iclis Rodrigues fala sobre os usos pedagógicos para YouTube e podcasts. Então ele faz algumas sugestões de como os professores podem usar o YouTube e os podcasts em sala de aula, para preparar suas aulas também. Luana Jales escreve um artigo sobre visibilidade histórica para mulheres, negros e indígenas. E o Alex Degan fala sobre a Grande Ásia e o ensino de história. Por que nós devemos estudar a história da Ásia? Livro muito bom. Fica a dica também. Quero fazer vídeo sobre ele para vocês. Então, também aguardem um pouco mais de detalhes. Mas, basicamente, é isso. Eu li um bem pequenininho e muito bom, chamado Se Deus Me Chamar Não Vou, da Mariana Salomão Carrara, pela editora Nós. Quem me deu de presente esse livro foi a Lorena. Muito obrigada, Lorena. Eu adorei a leitura. A nossa narradora e protagonista é uma menina de 11 anos, gorda e muito, muito solitária. Ela lida com várias angústias que ela tem relacionadas à escola, relacionadas à família dela. Ela pensa muito também sobre a velhice, a morte, a vida adulta. E eu gostei muito da escrita da Mariana Salomão Carrara.
Embora eu ache que em alguns momentos não se pareça com a narrativa de uma menina de 11 anos de idade. Em alguns momentos, sim, mas em outros eu acho que fica um pouco além da idade proposta aqui pela narradora. De qualquer maneira, isso não tirou o brilho do livro. É um texto forte, é um texto bem construído e eu gostei bastante. É um livro pequenininho, ele tem 157 páginas e eu gostei bastante do final. Foi um final que eu não estava esperando. Então, muito obrigada, Lorena, pelo presente. Terminei de ler Americaná, da Chimamanda Ngozi Adichie, pela Companhia das Letras. É um livro que eu tinha aqui na minha estante há muito tempo. Eu aproveitei a Maratona Literária de Inverno do Vitor Almeida para ler esse livro. Ou melhor, para terminar, porque eu já tinha começado a ler antes da maratona. Sobrou só um pedacinho para eu terminar na maratona. E é um livro super fluido. É a história da Ifemelu, uma nigeriana que acaba indo para os Estados Unidos estudar, mas o livro perpassa muitos temas diferentes. Vai falar sobre a situação de um imigrante, a situação de um imigrante africano nos Estados Unidos, vai perpassar questões de racismo, de violência contra as mulheres, de hábitos culturais de determinados países, mas não é nada panfletário, sabe? É a história da personagem mesmo. Gostei bastante, achei a escrita muito boa. Não é um livro que muda a minha vida, mas eu gostei mais desse do que do Hibisco Roxo, por exemplo. Eu gosto dos contos da Chimamanda também. E é isso, gostei do livro, mas teve uma coisa que eu não gostei, que foi o final. Eu achei que o final não me agradou, assim, foi muito jogado. Mas fora isso, eu achei um livro muito bom. Também li durante a Maratona Literária de Inverno Ponciá Vicêncio, da Conceição Evaristo, pela editora Palas. Esse é um dos meus 12 livros para 2021. E Conceição não erra. Conceição Evaristo não erra, gente. Esse é um romance de formação. A gente acompanha a história da Ponciá Vicêncio, desde a infância, a adolescência, a juventude, a migração dela do meio rural para a cidade, as solidões que ela vive, e aí a Conceição chama de ausências, as ausências que ela tem. E além disso, nós vamos conhecendo também a família da Ponciá, né? Vários outros personagens com os quais ela tem uma ligação muito profunda, muito intensa e cheia de encontros e desencontros. A memória constitui um papel primordial aqui nesse livro. As lembranças estão presentes o tempo todo e vão construindo a narrativa. E tudo se encaixa no romance, né? A gente tem tanto o enredo quanto os personagens, a linguagem que a Conceição Evaristo usa, sempre muito linda. E tem uma costura fina aqui no texto que remete às filosofias africanas ancestrais, às filosofias africanas coletivas, que eu li lá no livro Filosofias Africanas, do Ney Lopes e do Luiz Antônio Simas. Trata-se da interligação entre passado, presente e futuro. Isso fica muito evidente desde o início até o final do livro. Presente, passado e futuro se entremeiam o tempo todo. Inclusive tem alguns simbolismos ligados a isso, o arco-íris, a cobra, que aparecem de vez em quando. E tem um texto aqui no final dessa edição, é um pós-fácil, escrito pela Maria José Sommerleite Barbosa, da Universidade de Iowa, em que ela explica muitas coisinhas do texto. Por que esse texto é tão rico, né? Ela explica em coisa de 5, 6 páginas e é um texto muito bom. Embora o livro mesmo, Ponciá Vicêncio, nem precise de explicação. Ele já é maravilhoso por si mesmo. E quanto à forma, esse livro ele é composto de frases curtas que aos poucos vão se acumulando e formam uma espécie de torrente de pensamentos, de sentimentos que esses personagens estão passando. Nós vamos acompanhando fragmentos da vida da Ponciá Vicêncio e de alguns outros personagens, e aos poucos tudo isso vai se encaixando e formando uma história maior. E o texto, a maneira que o texto está estruturado, reflete isso também. Então o texto começa muito fragmentado e depois ele vai ficando mais contínuo. E, de novo, é um livro que aborda questões raciais, questões de gênero, mas tudo muito dentro da trama, dentro do contexto da trama mesmo, e que é um livro muito lindo e doloroso ao mesmo tempo. A Conceição é mestra em fazer isso, né? Ela consegue misturar a beleza e a dor em textos muito precisos e que nos atingem muito intensamente. Para mim, Conceição Evaristo eu ia falar a melhor. Ela é uma das melhores autoras nacionais contemporâneas e de todos os tempos, tá? Eu só não falo a melhor porque eu acho a Lígia Fagundes Telles que também tá ali.
Então, vai, top 2. Pelo menos no meu gosto, né? No meu gosto literário. E aí eu li esta outra pérola que não estava nos meus planos, mas que o livro me chamou de um jeito que foi irresistível. Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro, pela Companhia das Letras. Kazuo Ishiguro é um autor que nasceu no Japão, mas muito novo foi para a Inglaterra e venceu o Prêmio Nobel de Literatura em 2017. Parece que a literatura dele é muito surpreendente e eu achei esse livro assim também. Eu peguei a dica desse livro no podcast O Nome do Livro, da Ju, do Caleb e da Lu. Agora eu nem me lembro o episódio, eu acho que eles estavam falando sobre as melhores leituras do semestre, do primeiro semestre de 2021. E a Ju falou que leu esse livro e que ela gostaria muito de ter lido esse livro sem saber nada sobre ele. Sem ter lido a sinopse, sem ter visto o filme. E eu não li a sinopse nem vi o filme. Então eu já fiquei, assim, interessada. E aí no mesmo episódio, o Caleb e a Luana, que tem gostos, assim... O meu gosto se cruza muito com o gosto dos três. Embora eles tenham gostos diferentes um do outro, vira e mexe eu me identifico com os três. E aí quando os três concordaram que esse livro é muito bom, eu fui atrás. Então eu fui ler o Não Me Abandone Jamais, meu primeiro Ishiguro, e foi realmente excelente, uma das melhores leituras que eu fiz esse ano. Eu li junto com o Giovanni, meu amigo. O Giovanni fez comentários incríveis sobre o livro. E é assim, eu não quero falar muito sobre a história, justamente para vocês também, quem não sabe sobre a história, eu gostaria que fosse sendo surpreendido ao longo da leitura. O que eu posso falar é que é a história de 3 amigos, Kathy, que é a narradora, Tommy e Ruth. Esses 3 vivem num colégio interno, uma espécie de um colégio interno, durante a infância e adolescência, e eles têm lá os seus relacionamentos interpessoais. O que é mais surpreendente nesse livro é o pano de fundo sobre o qual ele se passa. Eu não vou falar mais do que isso, mas realmente ele foi para um lado que eu não estava esperando. E a escrita do Kazuo Ishiguro é muito especial. Assim, é uma escrita linda, é uma escrita elegante. Me lembrou um pouco o Reparação, do Ian McEwan. O Reparação não é um livro que eu amo, mas eu amo a escrita do Reparação. Eu acho a narração desse livro um dos pontos fortes. A Kathy ser a narradora e ela está relembrando a época do colégio interno que ela viveu com esses 2 amigos. De novo, a questão da memória é muito forte, principalmente as reconstruções, as lacunas da memória dela. Em muitos momentos ela fala, eu não sei se foi bem assim, mas é assim que eu me lembro. Então dá pra gente perceber que existem algumas interpretações ali. A construção dos personagens é muito legal. O que foi mais impressionante que eu achei, a Lua também falou isso no podcast, e eu concordo, é que o Kazuo Ishiguro, ele não entrega pra você tudo de bandeja. Eu amo isso. Ele não deixa tudo explicadinho. Ele vai contando a história e aos poucos ele vai inserindo elementos daquele mundo para que você o construa na sua cabeça. Então é quase que um jogo de quebra-cabeças para o leitor, de você ir entendendo o que está acontecendo a partir do que aquela personagem está te contando. Porque aquela personagem está tão inserida no contexto, naquele mundo, que ela não sente a necessidade de explicar para você o que está acontecendo. À medida que ela vai contando sobre a vida dela, você vai percebendo que tem algumas coisas diferentes do nosso mundo. E aí você vai encaixando. E é um livro que tem um mistério muito forte, assim, não um mistério que você tem que desvendar, não é isso, mas é um livro que tem um clima misterioso, eu achei, durante grande parte do livro. Eu acho que a Ju usou uma palavra do tipo, é um livro enevoado, ou é um livro nebuloso, e é isso. Foi um livro que me deixou empolgada, foi um livro que me deixou intrigada, me deixou presa. Não é um livro em que acontecem muitas coisas, mas eu queria pegar esse livro para ler o tempo todo. Eu queria saber o que, assim, como as coisas iam se desenrolar. Como é que esse relacionamento entre os 3 ia acontecer? A comunicação entre os personagens também tem essa nebulosidade, ela é sempre um pouco truncada. Você percebe que às vezes eles querem falar alguma coisa e não falam. Se acumula para que depois apareça de alguma forma. Então é isso, fica a dica. Meu primeiro Kazuo Ishiguro foi um sucesso. Obrigada, Ju, Lua e Caleb, pela indicação. Obrigada, Giovanni, por ter lido comigo, que foi muito enriquecedor. Eu quero reler um dia. Vou fazer o rodízio com a minha mãe, vou passar esse livro para minha mãe ler também, que eu acho que ela vai adorar. E se você, assim como eu, gosta de ser surpreendido por um livro, não leia a sinopse e principalmente não leia as orelhas desse livro.
Existe um filme também do Não Me Abandone Jamais, que eu vi em seguida da leitura do livro. A princípio, eu estranhei um pouco, porque no filme não tem muito esse aspecto do mistério que tem no livro. Mas depois, pensando um pouco melhor, eu achei que foi muito bem adaptado. É um filme com um grande elenco, aliás, os atores e atrizes estão excelentes nos papéis e tem muitas cenas extremamente parecidas com as do livro. Então eu gostei. Gostei muito dos dois, do livro e do filme. E aí fazia tempo que eu não pegava alguma coisa de filosofia, resolvi pegar o Manifesto do Partido Comunista, do Karl Marx e do Friedrich Engels, pela companhia, Penguin e Companhia, né, essa edição. É um livro bem curtinho, o Manifesto Comunista, eu nunca tinha lido, eu só tinha lido trechinhos. E eu gostei bastante dos prefácios. Eu achei que os prefácios do Engels foram muito explicativos. E quanto ao próprio texto do manifesto, eu gostei da primeira parte. Ele está dividido em 4 partes. Eu achei que a primeira parte é muito interessante em apresentar conceitos que o Marx usa em outras obras dele, em outros momentos do pensamento dele. Mas foi bom porque eu marquei algumas coisinhas que dá para eu usar em sala de aula para exemplificar para os alunos como é que funcionava um pouco do pensamento do Karl Marx. Também li, durante a Maratona Literária de Inverno, O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, pela Companhia das Letras. Este foi o livro do mês de julho do Piquenique Literário e teve encontro virtual com o autor. E foi um encontro maravilhoso. Olha, gente, por que vocês ainda não participam do Piquenique Literário? Me diz. Eu vou deixar para vocês o contato no Instagram do Piquenique, que é onde a comunicação toda acontece. Lá no Instagram, a Thaís e o Bruno divulgam dias, horários, livros que serão lidos, informações, referências que a gente usa durante os encontros. Então, tudo que é citado, livro, filme, eles anotam e depois passam pra gente. E aproveitem enquanto esse clube de leitura está acontecendo virtualmente. Qualquer um de qualquer lugar do mundo pode comparecer. Porque foi um encontro muito emocionante. O Jefferson Tenório tem muita consciência daquilo que ele está escrevendo. Tudo que está aqui nesse livro, ele pensou muito bem a respeito. Isso me deixou bem impressionada. Esse livro é narrado pelo Pedro, narrado em primeira pessoa, pelo personagem Pedro, um rapaz que acabou de perder o seu pai numa abordagem policial. O Pedro está no apartamento do pai dele, o pai dele chama-se Henrique, e ele está tentando elaborar na cabeça dele essa ausência do pai. Ele está tentando se reconstruir a partir da morte do pai dele. E basicamente o que a gente vai fazer é acompanhar essa memória do Pedro, que vai remontar as origens da família dele. Então ele vai falar sobre o pai, vai falar sobre a mãe, inclusive detalhes muito íntimos dos dois, as personalidades, as fraquezas, a trajetória pessoal de cada um deles. E o livro é muitíssimo bem escrito, é fluido, teve gente que leu em 24 horas. Ele tem menos de 200 páginas, tem 188 páginas. É um livro que também traz bastante coisa ligada à questão racial, embora de longe não seja o único tema do livro, nem o principal. Eu gostei muito, por exemplo, que o Henrique, pai do Pedro, é professor. E ele retrata de uma forma tão real as dores e as delícias de ser professor no Brasil, principalmente professor de ensino público, que é o caso aqui do personagem. E no encontro que a gente teve, eu perguntei um pouco sobre isso pro Jefferson Tenório e eu cheguei a ficar emocionada. Eu chorei na câmera lá na frente de todo mundo, porque ele foi muito certeiro no retrato que ele fez da vida de professor, sabe? Uma vida com muita dedicação, muitas frustrações, muita burocracia e com momentos de explosão, momentos quase que de redenção, sabe? Isso tá posto aqui no livro de uma forma linda. Então tem muitas coisas bacanas nesse livro. Também uma das melhores leituras do ano. Fala bastante sobre maternidade, paternidade também. Vale a pena ler. E, gente, vamos aproveitar. Olha só a qualidade dos autores nacionais contemporâneos que a gente tem, né? Fica mais essa dica, O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. E o último livro que eu li em julho de 2021 foi uma releitura. Nude Botas, do Antônio Prata, pela Companhia das Letras. Esse é o livro que todo mundo quando me perguntam para indicar um livro divertido, um livro engraçado, um livro leve, é a este que eu recorro. Porque é um livro de crônicas, o Antônio Prata é cronista,
E esse livro reúne as crônicas em que ele conta sobre a infância dele, sobre o que ele lembra da época de quando ele era criança, e é muito engraçada, porque ele relata alguns pensamentos que a criança tem e que para os adultos é absurdo, mas para a criança faz muito sentido. Alguns questionamentos que a criança tem que são muito engraçados, algumas descobertas. Então, fica o aviso, tem de vez em quando aqui alguns conteúdos ligados à sexualidade, mas se você for adulto não é nada pesado, tá? É só para tomar cuidado se for criança para ler, assim. Mas adolescente e adulto acho que não tem grandes problemas com o que tá narrado aqui. E é muito legal esse livro, gente. Se você não leu, é curto, é rápido, é engraçado. Estamos precisando desse tipo de livro, né? É muito legal. Essas foram as minhas leituras do mês de julho, excelentes. Espero que vocês tenham gostado. E, como eu já disse, não esqueça de deixar um joinha, de deixar um comentário, que eu adoro conversar com vocês por aqui. Se tiver um momento Fred, agora é a hora de inseri-lo. Tô indo passear, né? Foi o Momento Fred, então podemos encerrar o vídeo. Obrigada pela companhia de vocês. Um beijo e até o próximo.